Konnichiwa, eu sou Rebeca Nishi e esse é o canal Chá com Arroz. Hoje nós vamos falar das 10 influências samurais em Star Wars, parte 1. A saga Star Wars é cheia de influências de filmes de samurai, animes e mangás. Confira aqui os principais elementos que provam a influência da cultura japonesa em Star Wars. Influência número 1. Os filmes de Akira Kurosawa. Não é nenhum segredo que o criador de Star Wars, George Lucas, era um fã do diretor do cinema japonês Akira Kurosawa. Tanto que George Lucas, junto com Francis Ford Coppola, produziu o filme de Kurosawa em 1980, Kagemusha, onde um ladrão que, devido à sua semelhança, é obrigado a ficar no lugar de um daimyo, o senhor feudal, que morreu. Essa ideia inspirou a Guerra dos Clones. Além disso, o filme mais famoso de Kurosawa, Os Sete Samurais, foi a inspiração para o episódio Sanctuary da série O Mandaloriano, na primeira temporada. Escondendo-se da guilda, Mando lidera um grupo de mercenários para impedir que invasores ataquem a vila local. Um claro paralelo ao filme, em que os guerreiros se unem para proteger camponeses de invasores na época da colheita. As semelhanças não param por aí. Ao considerar que as técnicas de filmagem, incluindo transições e sequências de ação, têm muito em comum entre os filmes de Kurosawa e Star Wars. Há muitas conexões que podemos citar entre a Fortaleza Escondida de Kurosawa e Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança. Os paralelos são impressionantes. Ambos apresentam um par de personagens que discutem entre si o tempo todo, envolvidos em uma grande aventura, com uma jovem princesa atrevida e um general heróico, interpretado por Toshiro Mifune. Lucas até abordou Mifune sobre ele interpretar Obi-Wan Kenobi no primeiro filme. Mifune recusou o papel porque temia que a franquia pudesse desvalorizar e banalizar a imagem da cultura samurai. A confirmação foi feita pelo The Hollywood Reporter, que falou com a filha do falecido ator Mika Mifune, no lançamento da Comic Con em Tóquio, em dezembro de 2016. Abre aspas. Mesmo o papel de Darth Vader, em que ficava com o rosto coberto, ele recusou. Fecha aspas, conta a filha de Toshiro Mifune. Segundo o mesmo site, a história original de Star Wars foi, em parte, baseada em A Fortaleza Escondida, título original Kakushi Toride no San Akunin. Outra cena que traça o paralelo entre os dois filmes é a cena em que dois personagens fogem da batalha, contando o filme pela visão de dois personagens coadjuvantes. No caso de Star Wars, C-3PO e R2-D2. No filme de Kurosawa, a história conta a saga de dois camponeses, Tahei e Matashichi, que fogem da destruição causada por uma batalha. Durante a fuga, eles encontram o general Rokurota Makabe, que está escoltando a princesa de uma família nobre e suas riquezas para um lugar seguro. Entretanto, o que mais fascinou Lucas foi o fato de contar a história pelo ponto de vista de dois personagens completamente insignificantes em meio a um drama gigantesco. Temos pela primeira vez uma transição de cena em Star Wars, Fade In, que tanto veio de Flash Gordon quanto dos filmes de Akira Kurosawa, as famosas wipe, presentes em todos os filmes da saga principal. Uma cena é quase copiada, quadro por quadro, do filme Yojimbo, o guarda-costas. Quando nossos heróis se escondem no compartimento, é mais uma cena que remete ao filme de Akira Kurosawa, Sanjuro. A próxima referência é essa. Ao limpar R2-D2, Luke descobre a mensagem para Obi-Wan. Depois de ir atrás de R2-D2 e ser atacado pelo povo da areia, Luke é levado à casa de Obi-Wan, onde o sábio explica que era um cavaleiro Jedi, assim como o pai de Luke. Aqui temos outra inspiração, a palavra Jedi, que supostamente foi tirada de Jidadeki, um gênero de filmes, teatro e televisão japoneses que retratam dramas de época e são frequentemente definidos durante o período Edo da história japonesa. Os filmes de Dageki são por vezes referidos como luta de espadas, e esse era o gênero com o que Akira Kurosawa trabalhava. Porém, há controvérsias. Os geeks da era de ouro da ficção científica vão afirmar que a palavra foi inspirada nos Lordes de Barsum, do romance de Edgar Rice Burroughs, conhecidos pelo honorífico nome de Jedak. Será? Na cena em que Luke conhece Obi-Wan Kenobi, ele mostra a arma usada pelos Jedi e, claro, ela lembra imediatamente as katanas usadas pelos samurais.
Darth Vader e Stormtroopers também são inspirados nas armaduras de samurai. Yoda é baseado no sábio que cria um grupo de guerreiros no filme Os Sete Samurais, de 1954. As coçadas de cabeça de Yoda lembram muito a do líder da trupe Kanbei Shimada, o samurai disposto a cortar o seu cabelo, fonte de orgulho dos samurais, para se disfarçar de sacerdote e salvar uma criança. Influência número 2. Lobo Solitário. Kozure Okami, Lobo Solitário, foi uma série de mangá publicado entre 1970 e 1976. Foi transformada em vários filmes, resumidos e lançados no exterior como Shogun Assassin e séries de televisão. Conta a história de Ogami Itto, o ex-carrasco do Shogun, que é forçado a fugir com seu filho, Daigoro, depois de ser acusado de um crime que não cometeu. As semelhanças com a série O Mandaloriano são muitas, começando com Grogu sendo carregado por Mando o tempo todo, assim como Daigoro era carregado por seu pai, Ogami Itto. Há ainda uma cena em O Livro de Boba Fett, onde Luke oferece a Grogu a escolha entre ser um Jedi ou estar com um Mandaloriano. Também traz semelhanças com uma cena do primeiro filme de Lobo Solitário, onde Ogami Itto dá a seu filho a opção de se reunir com sua falecida mãe ou juntar-se a ele para vingá-la, seguindo o caminho de um lobo e guerreiro solitário. Influência número 3. Capacetes e máscaras. O capacete que se tornou a marca registrada de Darth Vader é a principal delas, concebida de acordo com os traços originais do Kabuto usado pelos samurais. Lucas queria que o vilão da história vestisse um manto negro, um grande capacete seguindo o estilo dos usados pelos samurais e uma máscara de seda sobre o rosto. No lugar da frágil seda, Vader usaria uma aterrorizante máscara. Se a intenção era provocar medo, o artista acertou precisamente. Sua fonte de inspiração para essa virada veio de uma profunda pesquisa, mais especificamente do Menpo, máscara de metal utilizada exclusivamente pelos guerreiros mais respeitados do Japão e que era moldada à imagem de demônios, fantasmas e animais ferozes. Sua função, mais do que proteger, era intimidar o inimigo. Com disfarce, até o guerreiro mais franzino ficava com cara de mal. Não é o caso de Vader, que com seus 2 metros de altura, precisa da máscara mecânica para manter-se vivo. Darth Maul tem inspiração das máscaras Oni. As máscaras Oni tiveram sua origem em uma antiga lenda japonesa que dizia que as pessoas que morressem sem um ritual fúnebre apropriado tornavam-se um demônio. Influência número 4. Kendo. A arte samurai tradicionalmente é o Kendo, o caminho da espada, praticada com varas de bambu para simular a espada. Essa arte marcial atingiu o auge no Japão entre as eras Kamakura e Muromachi e era usada pelos samurais para aprimoramento espiritual e mental, coisa que era muito importante para a formação do caráter do guerreiro, características importantíssimas para um Jedi. A arma dos Jedi é o sabre de luz, uma arma elegante para uma era mais civilizada, como Obi-Wan disse a Luke. O sabre de luz lembra a espada de um samurai, mas há mais influência aqui do que apenas aparência. O estilo da luta real é em grande parte derivado do Kendo. Qualquer pessoa que pratica o Kendo consegue reproduzir os movimentos dos personagens do filme. Uma semelhança, por exemplo, é o fato de que Lord Vader lança muitos golpes partindo de uma posição chamada Hasso, posição onde a espada é posicionada perto da cabeça. Outros golpes também são usados por Obi-Wan, Luke e Qui-Gon Jinn, como Shudan, Jodan, Gedan e Waki. Até a forma como se segura o sabre é semelhante à descrição da arte marcial japonesa. Embora a esgrima também tenha desempenhado um papel na coreografia do sabre de luz nos 3 filmes originais, o coordenador de dublês Nick Gillard se inspirou fortemente no Kendo. No documentário Star Wars Evolution of the Lightsaber Duel, ele observa, abre aspas, "O Kendo se tornou meu ingrediente base." Fecha aspas. Ele aponta que, em Ataque dos Clones, a luta entre Anakin e Dokkan é Kendo. Se você assistir à luta, poderá ver os movimentos padrões de Kendo sendo usados. Ray Park, que interpretou Darth Maul em A Ameaça Fantasma, é um especialista na arte marcial chinesa Wushu. No entanto, quando seu bastão duplo de sabre de luz é dividido em 2, ele se move para uma pegada com 2 mãos, que é um movimento típico do Kendo. Influência número 5. A língua japonesa. Além de Jedi, que como já dissemos antes, pode ter sido inspirada pela palavra Jidaigeki, alguns nomes dos personagens também têm inspiração na língua japonesa. O nome do mestre de Luke, Obi-Wan Kenobi, é um deles. Um obi é a faixa usada para amarrar o kimono, ken
é uma palavra em japonês para a espada e Wan soa como nome honorífico San. Yoda é um sobrenome comum japonês. Tem até uma história curiosa da tradutora Hiroko Yoda, que teve problemas para se inscrever no Facebook usando o seu verdadeiro nome. O link do artigo está na lista de referências bibliográficas aqui na descrição. Já Yoda, como escrito abaixo, em sânscrito, é a palavra para guerreiro. Então, existem várias especulações sobre a origem do nome do sábio. E no recente O Livro de Boba Fett, Daimyo é usado para descrever um senhor do crime. Na verdade, Daimyo no Japão denominava um senhor feudal, mas de qualquer maneira, não há como negar que o Japão novamente influenciou os escritores. Outra curiosidade é que a língua falada pelos Ewoks foi baseada no tibetano. O designer de som Ben Burtt teve como inspiração um documentário da BBC sobre línguas tibetanas, napalesas e calmucas, do povo calmuco ou mongóis ocidentais. We surrender. E aí, gostou de saber mais sobre a influência da cultura oriental na cultura ocidental? Dá um like aqui nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e se você tiver qualquer curiosidade sobre o Oriente e quiser saber mais, mande um e-mail ou escreve aqui nos comentários. Ah, e não esquece de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Até mais! Tchau, tchau! A saga Star Wars é cheia de influências de filmes, ai meu Deus, e animes. Confira aqui as cheia de influências de cultura, ai ai ai.